Estamos de volta, meus queridos, aqui, dicas de número 3, TJ Minas Gerais. E aqui, pegando o gancho da nossa última dica, em que nós falávamos sobre as espécies de citação, eu quero agora falar com vocês sobre uma citação específica, que é a citação por edital. Nós temos aqui uns detalhes. Percebam, a citação por edital, já falei isso na dica de número 2, a citação por edital é uma citação ficta, em que a gente presume que aquele conteúdo daquele ato chegou ao conhecimento da parte, destinatária. Mas às vezes isso é apenas uma presunção, que na verdade não é real. Então, por isso, em virtude dessa possibilidade daquela informação não ter chegado até o conhecimento do réu ou da parte interessada, é que o nosso ordenamento ele diz, olha, se o réu ele foi citado fictamente, por exemplo, edital, e ele não aparecer, então ele é revel, então ser-lhe-á nomeado um curador especial. Quem exerce esse munus público, a Defensoria Pública, certo? A minha questão aqui é a seguinte, Raquel, citação por edital. Já falei com vocês que essa citação, ela será realizada preferencialmente por meios eletrônicos, porque nós estamos vivendo um momento de transição do processo físico para o processo chamado de virtual, o processo eletrônico, o PJE, certo? E aí, olha o detalhe importante. Quando eu falo aqui da citação por edital, antes era feita preferencialmente em jornais de grande circulação, você publicava no jornal, recortava a página do jornal e juntava no processo. Agora o que, gente? Vamos economizar tempo e dinheiro, tá? Até porque essa publicação em jornais de grande circulação tinha um custo, tá? E aí o detalhe, agora essa publicação é feita preferencialmente, tá? Numa base de dados, numa plataforma de editais. Certinho? E aí, detalhes importantes. Raquel, eu posso já chegar de cara no processo pedindo a citação por edital? Gente, em alguns casos, a citação por edital, ela é determinada por lei. A exemplo da ação de uso capião. Então, na ação de uso capião, haverá a publicação de editais. Tá? Agora, existem casos em que você não sabe, tá? O réu é incerto, o réu está em local que não tem acesso, ao correio, ao oficial de justiça. Então, eu preciso preencher alguns pressupostos legais para poder pedir essa citação por edital. Raquel, e se eu dolosamente pedir a citação por edital? Apenas para, eu posso localizar o réu, mas eu não quero fazer isso. Eu quero fazer logo uma citação por edital, de preferência que ele nem apareça nesse processo. Então, percebam, se você afirmar dolosamente que os requisitos foram preenchidos da citação por edital e lá, posteriormente, descobrirem que essa informação era inverídica, você vai pagar uma multinha de 5 salários mínimos e essa multa, ela vai ser revertida para a parte contrária, tá? Isso está onde? Artigo 258 do CPC, certo? Sobre a citação por edital, vem comigo câmera 2. Olha lá, a citação será feita, ela por edital quando? Quando desconhecido ou incerto o citando, tá? Então, em algumas demandas, eu nem sei exatamente quem é o réu. Então, quando for incerto, tá? Ou desconhecido o citando. 2, quando for ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. E depois, nos casos expressos em lei. Parágrafo 1º. Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória, Aquela carta que conta aí com um ato de cooperação internacional. Então, se, por exemplo, o processo está aqui tramitando em São Gonçalo do Abaeté, Minas Gerais, mas eu tenho que citar o pai que está no Canadá. Então, percebam, gente, eu preciso contar com o apoio lá do Canadá para poder fazer a citação. Como é que eu faço esse pedido para que o Canadá me ajude e faça a citação lá do réu? Então, nesse caso, eu vou me utilizar da carta rogatória. Raquel, e se o Canadá se recusar a cumprir a carta rogatória? Então, eu vou entender que o réu está em local inacessível e vou poder, determinar, pleitear a citação por edital. Beleza? Então, parágrafo 2º. No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.
E parágrafo 3º, o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre o seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Então, no processo, quando você indica um endereço, imagina que o correio não conseguiu, o oficial de justiça não conseguiu, aí você fala assim, excelência, eu não estou achando o réu, você pode me ajudar? Aí o juiz, ele requisita informações, né? O juiz, ele tem esse poder de oficiar. Então, ele pode oficiar o quê, gente? Os órgãos públicos, para saber se esses órgãos públicos têm notícia do atual endereço daquela pessoa. Então, percebam, quando a gente esgotar todas essas tentativas e mesmo assim a gente não conseguir achar, então, nesse caso, o juiz vai autorizar a citação por edital. Então, percebam, citação por edital, ela tem um caráter aqui, o quê? Última ratio, né? Ou eu vou utilizar a citação por edital nos casos que a lei já manda, ou quando for o quê, gente? Eu já tiver esgotado as tentativas anteriores. Certinho? Encerramos aqui a nossa dica de número 3 e na próxima, dica de número 4, eu espero vocês com mais tema de processo civil.